o que norteou a tua seleção de mensagens para conseguir contaminar, no bom sentido, as pessoas com um estado de ânimo mais bíblico e positivo? Assim, como é que tu fez esse cuidado mais indireto com a igreja como um todo, não só os líderes do círculo íntimo? Ah, três coisas alimentam a nossa, a minha definição de conteúdo, né? Então eu vou lá na Bíblia e eu leio quando aconteciam crises, o que que as pessoas sentiam. Então a gente tem os salmos, falam bastante para nós a respeito disso, e nós temos histórias bíblicas que me contam isso. Aí eu vou lá aí eu vou para história, né? Eu vou ler casos de fomes na Europa, crises nos Estados Unidos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, as perseguições aos judeus. Então na história o que que as pessoas sentem quando crises acontecem, né? Aí você vai casando assim as informações. Terceiro pilar, eu comecei a conversar intensamente com as pessoas da igreja, com os membros da igreja. Então, o que, que eu fiz? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei na terça, né? Isso aconteceu no sábado. Aí eu fiquei sábado e domingo preso em São Paulo, saí de lá na segunda, aluguei o carro, saí de lá na segunda e cheguei aqui na terça. Quando eu cheguei aqui, quase em nenhum momento a porta da minha sala ficava fechada. Então eu vim para a igreja e as pessoas estavam frequentemente vindo aqui na igreja. Eu já tinha passado todos esses dias, tanto dentro do avião ali, na própria madrugada que o caos estava acontecendo, quanto ali em São Paulo, mandando mensagens para as pessoas, como é que você tá, como é que você tá, como é que você tá, o que está acontecendo, ouvindo as histórias, já fazendo chamadas de vídeos, inclusive de aconselhamentos com as pessoas que estavam tendo alguma questão de ansiedade mais forte, algum pânico mais forte, né? E aí o que, que eu fiz? Eu cheguei na minha sala, eu tinha, por exemplo, que preparar minha pregação, né, para o próximo domingo. Eu não fechava a porta da sala e ficava escrevendo, né? Eu deixava a porta aberta para que a qualquer momento, qualquer pessoa que estivesse passando por aqui pudesse passar, ver que eu tô ali e entrar para conversar comigo, né? E comecei a me reunir, a encontrar com as pessoas na própria igreja, porque como a gente foi fazer a igreja virou esse centro de acolhimento e não sei o que, tinha dias que a gente tinha 60, 70 pessoas aqui na igreja, voluntários, ajudando as coisas a fazer. Então o pessoal tava comendo aqui na igreja, recolhendo cesta básica, pegando roupa, doando cesta, doando roupa. Então a gente tava recebendo muita coisa de fora, o pessoal daqui organizando para fora. Eu comecei a conversar com as pessoas. Eu entrava lá no meio delas e ficava perguntando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está passando? Não sei o quê. E aí eu ia ouvindo o que as pessoas estão me falando. Então, as respostas que as pessoas estavam me dando, somados ao que a Bíblia me mostra que as pessoas sentem em crise, somados ao que a história me mostra que as pessoas sentem em momentos de crise, foi fazendo com que eu identificasse macrotemas, temas mais amplos, que depois eu poderia continuar explorando em aconselhamento aqueles temas. Então, um exemplo que você mesmo deu aí é a questão da culpa, né? Quando catástrofes acontecem, a culpa ela fica muito aflorada. Então, por exemplo, a pessoa que perdeu a casa dela sentia culpa. Ah, será que eu fiz alguma coisa para merecer isso? Para Deus não ter me protegido, Deus não ter me guardado, eu ter perdido minha casa, né? Outras pessoas sentiam culpa no sentido assim, será que eu deveria ter sei lá, tirado meus móveis de casa antes e ter preservado eles, e ter protegido eles, eu fui negligente, eu não cuidei das coisas da minha casa. Aí tinha outro tipo de culpa, as pessoas que não foram atingidas, elas pensavam assim, puxa vida, só eu que não tô sofrendo, e aí as pessoas vão olhar pra mim, vão achar que eu sou insensível, vão achar que agora eu tô na boa quando eu não tô na boa, né? Então, algumas pessoas tinham essa culpa. Outra culpa, puxa vida, a pessoa podia, sei lá, sair pra comer uma pizza, sair pra comer uma carne, fazer um churrasco, ela tava com a viagem programada, que era aniversário de casamento, ela podia fazer uma viagem pra Gramado. Puxa vida, como é que eu vou sair? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou passear? E com tanta gente sofrendo, tanta gente passando necessidade. Então, a culpa é um tema e as pessoas que estavam não saindo e não comendo também culpavam as que estavam saindo e comendo. Olha lá, fulano é insensível, tá lá comendo uma pizza quando tem tanta gente passando fome na cidade. Então, eu fui mapeando essas coisas. Bom, eu tenho que falar sobre culpa. Eu preciso orientar as pessoas sobre o que Deus pensa a respeito disso, para que elas
resolvam o problema da falsa culpa, lidem com a verdadeira culpa e também eliminem a culpa, para que elas tenham clareza sobre o que elas têm que fazer, sobre os passos que ela tem que dar, as decisões que elas precisam tomar agora, sem culpa, porque decisão com culpa é uma decisão ruim, né? Então, esse tipo de situação, o contato com as pessoas, a Bíblia e a história foram me municiando dos temas para que então eu pudesse criar tantas pregações quanto os estudos, quanto os vídeos que eu fui fazendo no próprio Instagram ali, que é um troço que eu não gosto de fazer naturalmente. Virou influencer, né? Por causa do alagamento. Influencer por causa do alagamento, né? São coisas que eu não gosto de fazer, cara, mas a crise... eu nunca pedi nada externo. Pra mim, pra igreja, pra mim é um troço assim, é um extremo desconforto, né? Mas eu tô numa crise que eu não tô mais não é só eu, né? Eu não tô cuidando de mim somente, eu tô cuidando de um monte de gente. Tem um monte de gente que de repente depende de mim. Então, esses tipos de coisas, elas vão modificando a maneira que você vai fazer, vão dando a pauta do que você vai falar, do tema que você vai abordar. E tem um versículo lá em Provérbios que fala que quando falta profecia, o povo se corrompe, né? Profecia no texto de Provérbios não é revelação de eis que te digo, filho meu e não sei o quê. Profecia é no sentido de pregação, de direcionamento, né? Então, quando uma situação de crise surge, as pessoas precisam de mais direcionamento, né? Então, se, sei lá, falar com as pessoas 1 ou 2 vezes por semana é o suficiente para uma vida normal, na crise eu preciso falar com as pessoas 3, 4, 5, 6 vezes por semana, né? E aí a gente precisa intensificar a comunicação da Bíblia para as pessoas, para ir o tempo inteiro trazendo as pessoas de volta para o que realmente importa, realinhando a mente das pessoas, o coração das pessoas, e isso vai me dar a pauta dos assuntos. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre a nossa mentoria para pastores e líderes? Nela você terá a oportunidade de participar de mentorias mensais com o Mateus Rett, discutindo crescimento de igreja e tendo a chance de fazer as suas perguntas diretamente a ele. E não é só isso, além da mentoria você terá acesso a um curso sobre crescimento e revitalização de igrejas com mais de 16 horas de aula, resumindo tudo o que você precisa saber para romper as barreiras de crescimento da sua igreja. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.